Fala pessoal, tudo bom? Será que a gente pode traçar um paralelo entre imperialismo e pandemia? Bom, o imperialismo é um conceito originalmente marxista, né? A Rosa do Luxemburgo e o Lênin traçaram essa conceituação relacionando sempre ao capitalismo, certo? Eles pegam aquela ideia de superestrutura, infraestrutura, opressor, oprimido, relações de classe, economia e poder, típicas da forma como é elaborado o marxismo e começam a aplicar as relações internacionais, certo? Então eles ali pressupõem uma dinâmica expansionista de um país que anteriormente tenha um mercado interno desenvolvido ali através da concorrência, depois chega a ser um monopólio quando o Estado passa a ser utilizado pelas grandes corporações que dominam o mercado para poder se expandir pelo globo. Aí já considerando um modo de produção industrial transnacional, né, onde ele vai estar ocorrendo em vários países simultaneamente. O problema é que o Lenin, na época, ele criticou esse modelo, dizendo que haveria somente a socialização dos prejuízos pela produção, pelo monopólio a partir do Estado. Só que o detalhe é que aí você já vê um primeiro conflito, porque o Estado, para o socialismo, tem que ser forte e centralizador, né? Então, tanto que se começa com a ditadura do proletariado e não tem como você conceber o socialismo em outra figura. Então, o Lenin ali, ele mesmo criticou o próprio Estado, e na época vem a União Soviética, né? E faz isso, amplia-se os tentáculos contra o indivíduo e também pratica o imperialismo que todos os comunistas, inclusive posteriores a Lenin, não relacionam com o socialismo, sempre com o capitalismo, mas então eles se omitem em relação ao que a União Soviética fez no leste europeu e nos países também pelo mundo, aqui na América Latina, na África, na Ásia, né? E hoje, a gente pode também traçar um paralelo com a China. A China é expansionista, a gente vê, olha, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, sempre ficam falando, são hoje os que mais falam sobre o imperialismo yankee. Só que o detalhe é que eles não falam da China. E a China, ela está em grande expansão, inclusive por vários continentes. Tem o One Belt, One Road, que é a obra, são várias obras, né, um conjunto de obras da China para expandir-se, para ela se tornar o centro do mundo, expandindo, criando estradas e ciclos de navegação, também rotas de navegação, principalmente ali para a África, Europa e também na própria Ásia, certo? Então a gente tem também o domínio no Mar do Sul da China, inclusive invadindo o mar territorial de outros países, né? Aqui na América do Sul nós sentimos também, vimos até a própria Inglaterra, que seria um país tipicamente imperialista, né? A gente viu quando eles cancelaram com a Huawei, a porta-voz chinesa se manifestou criticando muito e sem um mínimo de cordialidade. E também fez isso com o Brasil, quando o deputado federal Eduardo Bolsonaro, quando o ministro das Relações Exteriores eventualmente fez alguma manifestação um pouco mais dura em relação à China, no gozo da sua liberdade de opinião e de expressão, mas a China também, através da sua porta-voz, que é um discurso pensado, trabalhado, vem de modo muito afrontoso, né? Então, tudo isso mostra como a China, ela também teria então a ideia ali de imperialismo aplicado, apesar dos comunistas só quererem aplicar sempre aos Estados Unidos. Com isso eu não estou dizendo que não haja, porque a ideia de imperialismo, na verdade, se você for olhar pela palavra, é a ideia de império. Você tem um império que se expande realmente, né? E isso vai acontecer, pode ter país capitalista que não seja imperialista e pode ter país socialista, é difícil, né? Só aquele que está extremamente fechado sem conseguir ampliar suas fronteiras, porque senão ele vai expandir. Então a gente retorna à questão do nacionalismo para poder dizer que o nacionalismo exacerbado seria então um equívoco, né, tratado a partir da ideia de superioridade, e o globalismo soube muito bem criticar isso depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas na verdade não se pode confundir o nacionalismo exacerbado com o nacionalismo autêntico, que respeita as outras nações, ou seja, defende as suas raízes, a sua origem, a sua nacionalidade no seu território, mas respeita os demais, né? Então esse eu acho que tem que ser o caminho. O Rui Barbosa desenvolveu essa teoria, né, teoria da igualdade dos estados, e na verdade ela
parece até óbvia, que antes mesmo de teoria a gente já poderia observar, porque a gente não pode aceitar de modo algum que haja uma diferenciação na dignidade das nações, porque tem um princípio da liberdade de cada um dos indivíduos daquela sociedade que vai determinar em si qual vai ser a sua forma de lidar com os negócios internos do país. Durante a época do colonialismo, a gente viu ali uma divisão territorial do globo terrestre, né? Então, os países se expandiam e formavam suas colônias e foi aumentando ali sim o monopólio, isso é verdade, na tomada e o uso do Estado muitas vezes para isso, né? Com essa finalidade. Então, o Estado vai se tornando forte, vai monopolizando certas áreas e então nós vemos ali uma relação das grandes corporações com o Estado. Mas aí, do ponto de vista do comunismo, o proletariado iria se unir, né, trabalhadores do mundo univos, né, então eles iriam se unir e iriam dominar, tomar ali os meios de produção, né, e o poder político. Isso cresce também a ideia de sindicalismo, então, que culminou no fascismo de Benito Mussolini, e ali é a grande representação que a gente tem na história. Se a gente observar o que é que aconteceu com a Itália naquela época pré-Segunda Guerra Mundial. Então ela amplia com a ideia de sindicalismo e passa a ter um Estado totalitário que passa a dominar e se expandir além das suas fronteiras, certo? Hoje nós temos uma conquista de território de um modo diferente. Ela é uma conquista difusa, não há uma disputa territorial em si, na verdade ela é difusa, ela acaba atingindo todos os campos e também ao mesmo tempo total, ocupando todo o globo terrestre. Mas observemos o seguinte, existem grupos médios, né? A gente falou em proletariado, que estaria na base da produção, fora ainda os excluídos, marginalizados, o lumpen proletariado, e temos as grandes corporações. Fora isso, temos os grupos médios, que são formados pela classe média, pelos profissionais autônomos, pelos pequenos agricultores, principalmente a agricultura familiar, pelos comerciantes e pelos artesãos, né? Só que hoje o cenário de quarta revolução industrial, nós temos ali inteligência artificial sendo aplicada em larga escala, tanto na vida de um modo geral, na vida social de um modo geral, e principalmente no meio de produção, as indústrias aplicam a inteligência artificial, com certeza com muito mais capacidade do que a gente consegue observar, né? E a internet das coisas, onde todas as coisas começam a estar interligadas com a internet sendo gerida ali pela inteligência artificial. Esse é o modelo da quarta revolução industrial, que ali a gente vai ter mecanismos de produção e de distribuição de mercadorias e de prestação de serviços monopolizados. Agora esse monopólio já não é dos estados mas das grandes corporações. E aí a gente vê, às vezes, algum dos bilionários, donos de grandes empresas, até pensando em comprar ilhas para fundar o seu próprio país. E aí a gente teria que se questionar sobre a validade dessa compra, né? Porque aí as pessoas que estão ali estariam então submetidas ao arbítrio, os direitos então seriam completamente alienáveis ou alienados, já alienados ali, no caso, se houvesse aquela compra, porque ele iria agir como um imperador arbitrário, né? Então surge essa questão. Mas diante desse desenvolvimento da indústria, aumenta-se também passa-se a desnecessidade da mão de obra. A mão de obra ela vai ser pontual, já que a inteligência artificial, junto com os robôs, vão suprir toda essa cadeia produtiva, pelo menos a maior parte. Então cria-se o que Karl Marx chamava de exército de desempregados. Óbvio que ele não falava em quarta revolução industrial, ele estava lá fazendo a leitura da primeira revolução industrial, mas seria então aí o que a gente pode trazer para cá, esse conceito de exército de desempregados, porque vai ter um contingente enorme, certo? Com esse exército de desempregados, ali a gente vê um desaparecimento daqueles grupos médios que eu mencionei, da classe média, tudo isso vai ser suprido, e aumenta assim uma base de excluídos completamente. Antigamente, eu pensava sobre a ideia de se formar uma economia paralela, mas com a pandemia eu comecei a observar justamente o oposto, um aumento do assistencialismo, certo? O assistencialismo foi a forma
como o Estado encontra, né? Aí você vê que casa o interesse das grandes corporações com o interesse dos comunistas de aumento da intervenção do Estado, em que haveria uma dependência dos indivíduos da pressão estatal. As pessoas ficariam dependentes para também se manterem no mercado consumidor. Elas, apesar de que elas podem buscar alimento, agasalho, abrigo, todas as coisas que são necessárias a gente pode buscar na natureza, mas a alta capacitação das indústrias e a baixa capacitação dos indivíduos e das comunidades torna essa dependência ainda maior, certo? Por outro lado, psicologicamente, a gente pode observar que as pessoas vão se sentir insatisfeitas por não estarem cumprindo ali as suas vocações. Isso pode levar a problemas emocionais, problemas mentais e até aumento da violência, certo? Então, a gente tem um aspecto muito trágico, realmente. E em relação à pandemia, a gente viu a figura do lockdown, né? Que agora a Inglaterra já está fazendo aí o terceiro lockdown. Com isso, é óbvio que vai aumentar a falência das empresas. Já aumentou muito, né, do início da pandemia para cá, e esses grupos médios tendem a donos de lojas, pequenas lojas, comerciantes, tudo isso falindo e dependendo do assistencialismo do Estado. Muita gente vai cometer suicídio, óbvio, vai enlouquecer verdadeiramente por causa dessa mudança da situação, e a gente vê então um cenário catastrófico sobre a situação empresarial. A livre iniciativa fica completamente comprometida, porque vai ser até difícil concorrer, porque a indústria ela produz em grande capacidade técnica, produtos com uma grande qualidade, também com um sistema de distribuição incrível pelo globo terrestre, e isso não dá para um artesão, por exemplo, competir com isso, né? Com essa produção. E ainda vai ser mais barato, o produto vai ser muito mais barato para uma empresa do que para um artesão, até pela questão do tempo e da perfeição técnica também, que você gasta para produzir cada um desses equipamentos. Em meio a tudo isso, a gente vê, desde o início da pandemia, começou com aquele Roger Waters, começando a falar sobre um novo normal, né? E no âmbito do empresariado, a gente vê falar do The Great Reset, então que seria o novo reinício para um novo modelo social, né? Isso foi o que a gente viu acontecer, e na verdade os comunistas aí, eles acreditam que vão estar revolucionando as bases da sociedade, né? Então, o Roger Waters ele foi incisivo naquele vídeo que ele fez no início da pandemia, falando sobre essa questão, né? Que ele quer reinventar porque não queria aceitar a normalidade anterior, ele queria um novo normal, é assim que ele se refere. Bom, mas do ponto de vista do marxismo, essa revolução nas bases da sociedade significa, palavras de Karl Marx, destruição das bases da sociedade, que seriam família e religião, né? Então, há um novo normal que vai criar um novo modelo da sociedade, isso daí já está em curso abertamente sendo dito. O Fórum Econômico Mundial, que será feito esse ano, já foi anunciado que será esse o tema, né? E interessante que, apesar de ser Fórum Econômico Mundial, ele expande para um novo modelo social e não apenas um novo modelo econômico, certo? Então, são todos os aspectos da vida em que as pessoas já estão sendo adestradas aí há 10 meses, ao longo da pandemia, use máscara, fique em casa, faça isso, não faça aquilo. Então, todas essas formas de adestramento, use focinheira, não use focinheira. Não use focinheira, eu ainda não vi, é só use focinheira, né? Então, todas essas formas de adestramento, na verdade, quando a pessoa estalar o dedo, já vai respeitar aquela ordem centralizada e que desconsidera toda a humanidade da pessoa e todo o livre-arbítrio, né? A liberdade da pessoa escolher por si o que vai fazer. Em meio a esse cenário catastrófico, é interessante que a gente vê as pessoas da esquerda defendendo o fique em casa, né, e defendendo isso como se fosse para salvar vidas, para defender a saúde, e não observam nada das relações de produção, das relações de classe, como elas estão se movimentando. Então, interessante que o marxismo usa isso até de um modo exagerado, leva isso para todos os aspectos da vida, até para entrar sobre religião e família, relações familiares até. Mas eles não analisam nesse momento o que está acontecendo agora na conjuntura. Então, eles estão trabalhando para as grandes corporações. Olha só, o imperialismo das grandes corporações, não mais dos estados, agora o imperialismo das grandes corporações. É exatamente isso que está acontecendo. E a gente ainda tem dois países ali se apresentando em campo de batalha, né? Que Estados Unidos, nesse finalzinho do governo Trump, contra a China de Xi Jinping.
Então a gente ainda tem essa batalha entre essas duas nações, mas, de um modo geral, as corporações já estão tomando, inclusive as norte-americanas também já estão seguindo muito o rumo progressista lá da China, certo? Então, a gente hoje tem um cenário peculiar que é comunistas brigando para favorecer o imperialismo das grandes corporações, certo? Mas então, pense que a grande corporação ela visa o lucro, né? Então ela vai começar a utilizar essa estrutura para se beneficiar, certo? O problema é que aí vai ter um monopólio cada vez maior e a concorrência diminui. Os comunistas podem até achar que isso pode ser bom, porque achando que o Estado santo iria dominar e cuidar das pessoas. Mas isso não ocorre, porque vão ser os grandes interesses que vão movimentar. E, no final das contas, o que acontece? Uma ditadura. É óbvio, porque vai ser o interesse de poucos, de uma cúpula, de grandes empresas e a maioria dos empresários aniquilados, destruídos, os pequenos empresários, que são a grande maioria, destruídos, falidos, e uns pequenos multimilionários das grandes corporações instaurando ali, detendo o poder, instaurando ali, coordenando a ditadura. Aí o comunista ele pode achar, não, mas nessa hora os comunistas acham que vão conseguir tomar o poder, né? O proletariado vai conseguir tomar o poder. Primeiro que o trabalhismo já está bem enfraquecido, porque a união da classe trabalhadora já está bem debilitada diante da quarta revolução industrial, porque os contingentes de proletariado diminuíram, então essa união já não é tão forte. Aí vai ter somente a luta pelo assistencialismo, que reforça o modelo do monopólio estatal, do Estado forte centralizado, e as políticas identitárias, que só servem para as pessoas se sentirem, às vezes, incluídas socialmente, porque estão ali indo para a rua brigar a favor do aborto, a favor disso ou daquilo, e na verdade, ou do feminino, seja lá o que for, e na verdade esse proletariado não vai ter essa força total, o proletariado trabalhador das grandes empresas, certo? Bom, mas os comunistas acreditam então que esse proletariado tomaria o poder, né, e formaria uma ditadura do proletariado. Ou seja, nesse cenário que a gente está, com o monopólio das grandes corporações, a gente vai ter uma ditadura das empresas, e se seguir o curso que os comunistas almejam, teria uma ditadura proletariado. Então, são dois caminhos que levam à ditadura. Só que hoje a gente tem um detalhe a mais. A gente tem um grau de tecnologia, de avanço da tecnologia, que a gente nunca teve na história. Com isso, uma ditadura globalizada será muito mais intensa, será muito maior, muito pior. Aí você pode pensar, bom, mas a gente pode providenciar aí uma luta, uma resistência, né, contra essa ditadura, mesmo com essa tecnologia toda. Só que a gente vai ter o quê? Uma dependência até do que vai comer e do que vai vestir e de onde vai morar, vinda de uma estrutura estatal, seja dominado pela grande corporação, seja dominado pelo proletariado. Então, com essa dependência fica uma luta muito desleal, até porque as pessoas hoje não sabem como plantar, como colher. Muitas das pessoas não sabem como abater um animal para poder se alimentar. Então, você fica completamente na mão do sistema, você não tem uma autossuficiência. Até só vai restar pequenas comunidades bem escondidas que poderiam resistir se chegar a esse nível de domínio global, certo? Mas aí você pode pensar, não, mas a gente pode trabalhar dentro da estrutura do sistema através de uma contestação política transnacional, através de ONGs. Só que, na verdade, a gente já viu isso e já sabe que isso não funciona, porque hoje nós temos diversas ONGs, funcionando e todas cooptadas pelo capital, né? Todas não, claro, mas a grande maioria, pelo menos as de maior expressão. Por quê? Você tem um tipo de projeto que você quer atuar, você quer trabalhar, por exemplo, na defesa do boto cor-de-rosa na Amazônia, e aí você cria uma ONG através disso, mas você precisa de financiamento para poder fazer suas articulações. E de repente pode vir esse financiamento, só que ele vem condicionado. Não, você vai ter que falar agora somente sobre as queimadas na Amazônia, dando um viés político, é claro, de pressão contra o governo. E aí a ONG vai ter duas opções, ou ela fica ali só falando do boto cor-de-rosa e sem dinheiro, ou ela vai falar sobre as queimadas, que também afetariam o boto cor-de-rosa, e então ela indiretamente poderia
até ajudar o Boto Cor-de-Rosa, mas aí ela acaba sendo um mecanismo de pressão contra o governo. E esse financiamento vem de onde se tem dinheiro. E onde tem dinheiro, normalmente as grandes corporações ou estruturas sindicais que estejam aí, ou estruturas sindicais ou ainda pessoas que estejam dentro da estrutura estatal funcionando ali para fazer pressão no próprio governo para direcionar no sentido de uma pauta ou outra. Bom, mas aí vem o progressista, né, que tem aquela fé progressista no fim, né? Ou seja, não, a sociedade está sempre em constante evolução e vai chegar ao ideal, né? Bom, vamos considerar que isso seja verdade, mas esse fim seria o quê? O fim da história, né? Ou seja, a história tem um fim. Como seria esse fim? Esse fim seria estável, ele não mudaria mais? Ou continuaria sempre mudando? Certo? Para haver uma mudança nesse cenário, seria o quê? Haveria um herói? Pensar então que vai surgir uma pessoa que seja o grande herói, que vai ter a capacidade de mudar, combater toda a ditadura do proletariado, toda a ditadura das grandes corporações. Ou então você vai pensar em um sistema de solidariedade, digamos que todas as pessoas, mesmo com o domínio completo da informação e sem acesso aos mecanismos que vão estar completamente controlados pela tecnologia, você teria uma cadeia de solidariedade global, gerando ali a união de todas as pessoas para construir o que Emmanuel Macron chamou de outra humanidade, né? Então, o que seria essa outra humanidade, né? Essa solidariedade seria possível? Como ela ocorreria fora da estrutura estatal, contra a estrutura estatal dominada pelo proletariado ou pelas grandes corporações? Bom, mas quanto a isso a gente tem que lembrar que a gente vive na sociedade massificada, que é uma sociedade de consumo. A gente vê o consumismo refletido no padrão de vida e também no culto à imagem. Nesse sistema, você acha que é possível haver uma solidariedade? A solidariedade é muito comum entre os iguais, dentro de irmandade, fraternidade. Agora, do ponto de vista da sociedade de um modo geral, é difícil quando se vê, principalmente, que as pessoas estão buscando apenas conseguir a sua própria subsistência ou, quando alcançaram um determinado padrão de vida, apresentar uma imagem de sucesso ou de alegria, de distinção momentânea, né? E o ser humano ele é guiado pela emoção, né? É razão e emoção, mas é muito mais emoção do que razão. Então, e a emoção, muitas vezes, na maioria das vezes, ela vem com aspecto momentâneo, instantâneo. Então, ele vai ser direcionado daquele modo. Como é que você vai mobilizar toda a sociedade, sendo que não vai haver sequer um projeto comum? Certo? Porque cada pessoa vai pensar de um modo. Uma pessoa vai pensar que quer de um modo a sociedade, outra vai pensar que quer de outro, então não vai chegar sequer a lugar nenhum. Esse é o cenário que nós estamos vivendo e a pandemia me parece que é o golpe final, ou pelo menos o prelúdio dessa situação de uma ditadura globalizada. A gente já vê acontecendo diversas formas de repressão à liberdade de expressão e vídeos como esse que eu estou fazendo vai ter uma pequena visualização ali de eu estou situado em um espaço determinado, meu alcance para a minha rede de contatos, então vai ser realmente menor. E outras pessoas que estão falando, até pessoas com mais expressão, como o Olavo de Carvalho e todos esses outros, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, que são muito visualizados, ainda assim é pouco para poder conseguir mobilizar, ainda que eles tivessem a total clareza de todos os assuntos, que é impossível para qualquer ser humano, mas então a gente fica aí pensando, bom, o vídeo, na verdade, é para que cada pessoa consiga enxergar e tentar mudar um pouquinho no seu dia a dia, na forma de consumo, na forma de vida, no estilo de vida, e tentar ir trabalhando com ações estratégicas para ver se a gente consegue salvar o nosso país, né? E aí servir até de modelo para que os outros países também consigam resolver. Sempre para buscar para preservar as liberdades, porque as pessoas precisam. O que caracteriza, eu falei que o Emmanuel Macron falou em outra humanidade, mas o que caracteriza a humanidade é justamente a liberdade. Então, se você tem um livre-arbítrio para decidir, tomar as decisões do que fazer na sua vida, de como cuidar do seu filho, do que vai fazer, se você vai, qual a roupa que você vai sair, se você vai usar máscara ou se você não vai usar máscara, tudo isso é o que vai caracterizar se você tem o poder de decisão. Quando você perde esse poder de decisão, você somente está tendo uma sobrevida, você não usufrui mais da sua vida. Então, fica o vídeo aqui, gente, para a gente traçando aí esse paralelo de um imperialismo na pandemia, como é que a gente pode analisar o que a gente passou e o que está por vir. Certo? Espero ter contribuído para o debate. Comenta aí embaixo
Espero que volte com outros vídeos sobre o assunto. Um abraço.